assombração. Existem espíritos que vagam na Terra? Existem pessoas que morreram e que aparecem para outras pessoas? Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para que muitas outras pessoas possam ter este alcance. E logo após a vinheta, nós daremos a explicação. E para a gente falar de assombração, a gente tem que entrar na parábola do rico e Lázaro, onde Jesus ele mostra, lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31, onde ele mostra um diálogo de duas pessoas que morreram. As pessoas que morreram e depois um foi para o inferno, né, que é o Hades, e o outro foi para o seio de Abraão, que era considerado paraíso naquela época. E eles tiveram um diálogo muito interessante. A pessoa que estava no inferno, ela pediu para Abraão, que estava conversando com ele naquele momento, para que Lázaro, a pessoa que estava no paraíso, pudesse voltar e avisar para os seus irmãos. E Abraão ele foi muito categórico em dizer que isso nunca poderia acontecer, uma pessoa voltar. E ainda ele fala, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então isso quebra qualquer doutrina espírita que possa nos dizer que uma alma ela fica vagando no mundo. Categoricamente, isso que eu vou falar para vocês, para algumas repartições religiosas, vai soar como ofensa. Mas não é como ofensa, é aquilo que nós acreditamos. É a palavra de Deus que nos diz. Se você vê alguma coisa, se você é uma pessoa que vê coisas, você não está vendo almas. Você não está vendo pessoas que já morreram. Você está vendo demônios. Porque lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo é categórico em dizer que naqueles dias muitas pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é um espírito enganador? É uma pessoa, é um espírito maligno que ele se transforma em algo, por exemplo, em alguma pessoa que já morreu, para confundir a mente de muitas pessoas. O que o apóstolo Paulo fala? O diabo ele pode se travestir em anjo de luz para enganar a luz. Então aquilo que você vê, muitas pessoas veem, falam que veem, eu acredito que veem, porque os espíritos enganadores estão aí para isso, para enganar as pessoas. E ele só vem baseado em medo, baseado em tristeza, baseado em tudo aquilo que o ser humano tem na sua alma que vá fazer ele sofrer. Eu tenho testemunhos de pessoas que já me falaram que viram. E quando eu perguntava para elas e falava, mas o que você estava sentindo na hora? Ah, eu tinha acabado de assistir um filme de terror, eu estava com medo de alguma coisa, e de repente eu vi esse vulto, de repente eu vi essa assombração, de repente eu vi essa alma. Então isso que essas pessoas vê não é, em hipótese alguma, pessoas mortas, não são pessoas mortas. São demônios travestidos de pessoas para trazer enganação às pessoas, para fazer as pessoas acreditar numa mentira de que ele pode conversar com a pessoa que já morreu, de que ele pode cultuar almas, pessoas mortas. E a gente vai ver um texto muito interessante, não dá pra gente falar de assombração também, sem a gente falar no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 28, aonde supostamente o rei Saul, ele falou com o espírito do profeta Samuel. Ora, irmãos, em primeiro lugar, alguns intérpretes, inclusive muitas pessoas que eu pesquisei, muitos teólogos de renome, eles acreditam que realmente foi ali o espírito de Samuel que falou com Saul, porque eles acreditavam que Saul ele teve um juízo especial. Ora, o próprio Deus que proibiu o culto, que proibiu a invocação aos mortos, ele usado uma prática dessa para estar falando com Saul, e outra, uma coisa que ele já tinha falado na boca de Samuel quando Samuel estava vivo.
Outro ponto muito interessante, no momento em que você vê que a feiticeira ela invoca aquela entidade, ela olha e fala, olha os deuses, eu vejo deuses subindo. A palavra deuses ali está no plural. A palavra Deus está no plural. E a palavra Deus no plural a gente vai identificar como Elohim. Mas só que a palavra Elohim, para se remeter ao nosso Deus, ela tá escrito no singular. Quando a gente vai lá no Gênesis, a gente vê que a palavra no princípio criou Deus. Ou seja, a palavra no original está Elohim. Mas a estrutura dela, ela está se remetendo a uma pessoa só. E a palavra, nessa palavra, no hebraico, ela está se referindo a vários deuses, várias entidades. Então, como é que ela vê deuses subindo na terra e de repente ela enxerga o profeta Samuel? E ele ainda pergunta, o que você está vendo? Eu vejo uma capa. Tem algumas interpretações que falam que aquela mulher ela deu um golpe ali em Saul, né? Porque como Saul já passou todas as diretrizes de quem era, né? Poderia muito bem ela ter dado um golpe ali em Saul, naquele momento. E a gente entende, irmãos, que nunca, em hipótese alguma, uma alma ela pode voltar para conversar com alguém. Então a assombração ela pode existir no contexto de demônios. O demônio ele vem para perturbar a vida de uma pessoa. O demônio ele vem para acusar. O demônio ele vem para trazer tristeza e te chutar. E ele usa de muitas formas, inclusive manifestações sobrenaturais tidas por ele, que possa te trazer medo, que possa te trazer confusão e que realmente você possa acreditar que é uma pessoa que morreu. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Tem um testemunho muito interessante, inclusive foi até meu amigo Felipe que me disse, Felipe Bueno, com que estamos juntos aqui neste canal. Ele me falou que teve um amigo que perdeu outro amigo. E esse amigo foi para uma chácara onde ele tinha, e de repente ele olhou para uma árvore e viu esse amigo dele que tinha morrido, em pé, olhando para ele, dando risada. Aquele homem entendendo que jamais ele poderia ver o amigo dele vivo novamente, ele olhou para aquela entidade que estava disfarçada de amigo e repreendeu em nome de Jesus. Automaticamente o que aconteceu? Ele virou um monstro e desapareceu. Eu acredito, irmãos, porque eu sou cristão e eu acredito nessas manifestações sobrenaturais. Mas eu não acredito que isso possam ser almas realmente. Isso são demônios tentando enganar as pessoas. Por isso que existem muitas pessoas que vêm, dizem que vêm, mas na verdade elas não estão vendo parente nenhum, elas estão sendo enganadas por esses demônios. E o apóstolo Paulo, ele é categórico em dizer que naqueles dias haveriam muitas doutrinas de demônios. Se você for ver lá no luciferanismo ou naquelas religiões que adoram a Satanás, você vai ver que eles têm uma doutrina, eles têm uma regra, eles não podem fazer aquilo que ele quer. Doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo ele fala em religiões pseudo-cristãs, que também existem, religiões pseudo que se identificam como cristãs, mas na verdade eles distorcem toda a temática da Bíblia, como também existem religiões anticristãs e que também têm a sua doutrina, e que também são enganadas por demônios. Amém? Então essa é a temática que eu trouxe neste dia. Não existe assombração, o que existe são demônios tentando nos enganar. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.